Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live da SBN, hoje trazendo um tema muito interessante e que está muito ligado, né, à nossa prática diária, que é a junta médica, tá? A gente até conversou um pouquinho lá nos stories sobre isso, perguntando o que que é, como que a gente forma, né? Como que são formadas essas juntas médicas, se ela pode ser feita à distância. Então, hoje a gente vai conversar um pouco com o Dr. Fernando Godoy, o Dr. Marcos Serra também, junto aí da diretoria, né, da defesa profissional, com o Dr. Wilker, sempre buscando melhorias, né, para toda a nossa sociedade. Então, os dois já estão aqui, o doutor Marcos e o doutor Fernando. Sejam muito bem-vindos, todos que estão chegando por aí. Boa noite, Fernando. Boa noite, doutora Vanessa. Tudo jóia? Bem? Tudo jóia. Tudo jóia? Boa noite, Marcos. Boa noite. Desculpa eu estar paramentado aqui. Tá excelente. A gente tá no centro cirúrgico, é. O áudio tá bom? Tá ótimo, excelente. Ossos do ofício, né? Ossos Exato. do ofício. Chegou uma urgência, a gente teve que adaptar aqui. Excelente. Tudo bem, Godoy? Tá jóia? Então, o doutor Marcos, pessoal, quem ainda não conhece, ele é especialista em cirurgia de coluna, é também um grande nome na endoscopia aqui no país e também está sempre junto, buscando, né, junto aí com o doutor Fernando, com o doutor Wilker, buscando melhorias com relação à nossa sociedade para melhorar a questão de códigos de procedimentos e liberações. Então, ele tem bastante vivência, né, no que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. E por favor, seja bem-vindo, doutor Marcos. Obrigada aí, mesmo com todas as urgências que surgiram, de honrar aqui o compromisso com a sociedade. E boa noite também ao doutor Fernando. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, doutor Fernando. Pô, Vanessa, eu que agradeço aí, você ter convidado a gente, viu? A gente já se conhece há algum tempo, né? Desde a época da residência. Obrigado pelo carinho e vamos tocar esse bate-papo, que eu acho que a audiência vai ser alta, viu? Recebemos muita mensagem hoje de gente que vai entrar para assistir e participar com a gente nesse bate-papo aí. Vamos lá? Legal, muito bom. Vamos lá. Legal, valeu. Bom, um abraço também, doutor Serra. Realmente o doutor Serra é um guerreiro aí nessa questão de defesa profissional e, puxa, vai ajudar muito a gente a debater esse assunto. Talvez um dos assuntos mais complexos de todos que a gente vai falar nesse projeto tão bacana que é o projeto de live da SBN. É um projeto que envolve tanto assuntos médicos, mas também um assunto relacionado aos pacientes. Então, exato. Mas atinge muito diretamente os médicos, né? A gente tem visto em todos os grupos em rede social aí que essa é a maior reclamação, acho que de todas, né, Serra? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A remuneração médica tá achatada há muito tempo, né? E na gestão do Ronald, vocês conseguiram dar um passo gigantesco com a confecção dos manuais. A gente participou disso também, do manual de DMI, e na tentativa de, junto com a SBC e com a SBOT, dar uma melhorada na remuneração, que eu acho que é o grande X da questão hoje no país, e das possíveis infrações éticas que alguns colegas também vêm cometendo na tentativa de, trabalhando para as operadoras de saúde, cortarem códigos, enfim. E a coisa que mais polemiza nisso tudo é o assunto da nossa live de hoje, né, que é a tal da junta médica. Porque através desse mecanismo, né, criado, é que as operadoras de saúde têm conseguido glosar código, glosar material, glosar procedimento e cada vez mais achatando a nossa remuneração. Então, para a gente começar, Godoy, queria te perguntar, como é que funciona a junta médica? O que é a junta médica, né? E para que ela é utilizada? Vamos lá, eu vou adiantar, mas eu quero que você complemente, porque a tua participação prática vai ser muito boa para o pessoal entender. Nem todos nós que estamos ouvindo aqui são pessoas ligadas ao direito ou à medicina. São muito tempo, pode ser que tenham muitos pacientes participando. Tem um meu que já escreveu aí.
Pois é, eu vi aqui, salvou minha coluna, muito bom. O Nicolas, Isso é gratificante. o Nicolas é um exemplo. Então, na realidade, a junta médica, conceituando de forma bem simplória, é a terceira opinião. É o terceiro momento. Por exemplo, eu, paciente, eu sempre dou esse exemplo, porque eu estou diante de dois médicos, então eu sou o paciente, a doutora Vanessa faz, vamos fazer uma triangulação aqui, a doutora Vanessa faz o pedido médico, eu sou o paciente, esse pedido médico vai para a operadora de saúde vai analisar através de uma segunda opinião, aquilo que a gente já conversou há 15 dias atrás, e dessa decisão, que normalmente é uma decisão controversa, existe uma controvérsia, uma decisão, um entendimento contrário à doutora Vanessa, esse debate vai para uma junta médica. Essa junta médica, todos que estão assistindo aqui, até é importantíssimo ter isso em mente, precisa conhecer a resolução 424 da ANS. A junta médica, diferentemente da segunda opinião, é um procedimento legalizado, é um procedimento regulamentado, não existem dúvidas para você debater essa questão da junta médica. Isso é bom, porque existem, está claro, está expresso ali as obrigações, mas, por outro lado, é ruim. Por quê? Que nem o próprio Dr. Serra colocou, no passado a gente teve uma atuação incisiva em alguns projetos de lei e a gente conseguiu reformar alguns projetos de lei. Nesse caso, na justificativa da lei da ANS, eles falam, na própria justificativa da ANS, diz que houve uma comunicação, um convite para as autoridades, sociedade civil, sociedade médica, sociedade dos consumidores, para debater essa lei. Nossa, eu falo pela CBN, porque a CBN é muito aguerrida nesse aspecto, sempre foi muito aguerrida na defesa profissional. E ele não teve nenhum tipo de convite, não teve nenhum tipo de participação da SBN e de outras mais, a SBOT, a SBC, etc., para debater esses termos. Então, esse é o grande detalhe. Existe aí uma composição que o convênio estabelece, uma composição de médicos estabelecidos pelo próprio convênio, e eu já defini as críticas, e o doutor Serra vai poder explicar isso melhor, como que ele enfrenta isso, porque, na verdade, é o coiote cuidando do galinheiro, né? Então, na realidade, quem julga, jamais, nenhum Estado democrático de direito, quem acusa, ou quem decide é quem vai julgar, né? Confuso, né? Eu queria que o doutor Serra complementasse com a experiência dele que ele tem, que deve ser, infelizmente, ruim. Não, é bem complicado, viu, Godoy, viu, Vanessa? E todo mundo que está assistindo a gente aí, porque... Só um parênteses, Marcos, antes de você continuar, eu queria pedir para o pessoal, porque é muito importante isso que o Fernando acabou de falar. Algumas pessoas ainda não sabem, enfim, sobre essas informações, por exemplo, dessa resolução da ANS, desses detalhes. Então, eu queria pedir para que vocês encaminhem para 3 pessoas, cirurgiões, né, neurocirurgiões principalmente, né, que a nossa, com o aviãozinho que tem aqui do lado, para que mais pessoas consigam participar aqui junto com a gente. E quem tiver dúvidas, além dessas que a gente está conversando aqui, pode ir colocando nos comentários que a gente vai discutir no final. Obrigada, Marcos. Pode continuar. Nada que é isso. A gente tem um problema político no Brasil gigantesco, né? Político e ético. Então, você imagina que a ANS está para a saúde, como a Anatel está para a energia elétrica, como a ANAC está para a aviação civil. Então, elas não são nada mais, nada menos do que agências reguladoras que foram constituídas na época do governo do Fernando Henrique Cardoso, se não estou enganado, em 1999, e o José Serra era o ministro na época da saúde, era um economista, ministro da saúde. E ela foi constituída como uma agência reguladora. Então, você imagina que a ANAC tem o presidente da TAM comandando a ANAC. O que acontece? Conflito de interesse. Então, a gente tem alguns problemas junto à ANS, exatamente porque hoje quem comanda a ANS são algumas operadoras de saúde muito grandes do país. Mas até aí tudo bem. Voltando ao assunto junta médica... Tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem. Porque eu fiz umas perguntinhas aqui, para roteirizar o nosso bate-papo, para a gente não se perder, né? E a próxima pergunta é exatamente em relação à ANS, para o Godoy. Se a ANS tem capacidade legal para emitir leis.
ela é uma agência reguladora pura e simplesmente, ou ela tem, ou as NRs que ela emite têm poder de lei? Como é que funciona isso, Godoy? Tem total poder de lei. Tem total poder de lei e pela Constituição. A Constituição, normalmente, estabelece aos 3 poderes essa possibilidade de você trabalhar, principalmente o legislativo, óbvio, trabalhar a elaboração da legislação. Mas a ANS tem uma competência residual, digamos assim, complementar. Então, ela tem, sim, ela tem todos esses tipos de resoluções, tem força de lei. É claro que não acontece existe uma hierarquia entre leis, né? Então, logo de cara na pirâmide aí, nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor. Não dá para esquecer isso. Alguns médicos esquecem disso. E não pode, porque na realidade o Código de Defesa do Consumidor até é um auxiliador do médico também. Claro que não tem nenhum tipo de situação, mas a legislação, a relação paciente-consumidor paciente, médico é de consumo. Então, na realidade, o médico tem que se utilizar isso. Obviamente, trazendo ao paciente as informações do que pode acontecer com ele, para que essa relação de confiança não seja quebrada por uma junta médica ou por uma segunda opinião, que vai acabar desviando o paciente do médico. Ô Godoy, você falou uma frase agora sensacional. Relação de confiança médico-paciente. E aí que está o problema da junta médica. No momento em que a operadora de saúde ela instaura a junta médica, ela é obrigada, por conta da NR 424 de 2017, a comunicar o paciente. E aí esse paciente, até falando da minha experiência pessoal, ele recebe um e-mail, dizendo que existe uma divergência clínico-assistencial entre o médico assistente que atendeu o paciente presencialmente, às vezes durante 1 ano, 2 anos. E aí o paciente pega aquele e-mail, a primeira coisa que o paciente pensa, se a relação médico-paciente não está muito sólida e muito construída ou o meu médico é louco ou ele é bandido. Então, a primeira situação que acontece é que, através dessa notificação que a operadora gera para o paciente, isso atrapalha, isso complica e talvez até de forma desleal prejudica a imagem do médico junto ao paciente dele. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da junta médica, que é muito complicado, que está muito claro na NR 424, que a composição da junta médica tem que ser feita de comum acordo entre o médico assistente e a operadora. E não a operadora colocar 4 ou 5 nomes de médicos que trabalham em estados diferentes do médico assistente, tá? Para que esse médico venda um laudo de exame sem ver o paciente. Outro dia uma operadora X me mandou 5 nomes. Essa situação foi engraçada. E era uma endoscopia de coluna já depois do dia 1º. Aí eu fui lá, eu conheço os 5 nomes que estão lá. Todo mundo se conhece. Pô, quantos cirurgiões a gente tem no Brasil aí? Neurocirurgiões 3.000 e pouco, com mais o ortopedista que faz coluna, mais uns 2.000. Então assim, todo mundo já ouviu falar de todo mundo. Aí botei lá o primeiro nome. Aí o cara respondeu que não poderia fazer porque me conhecia. Aí pedindo para eu escolher o segundo. Aí eu escolhi o segundo. Aí a pessoa era uma médica, uma neurocirurgiã, ela escreveu que não podia. Aí eu escolhi o terceiro e escrevi para o convênio. Falei, olha, todos eles eu conheço. Eu estive à frente do negócio da endoscopia lá na ANS, então todos eles vão falar que me conhecem. Bom, pegaram um cara recém-formado, eu não vou falar nem o estado, mas do Nordeste, para fazer a segunda opinião do caso meu. E aí veio outro problema. Ele não tem CRM válido no estado de São Paulo. Então ele já não pode fazer isso. Bom, até que eles acharam um 5º cara e de forma imperativa eles botaram goela abaixo a avaliação do cara e negaram a cirurgia todinha. Então assim, quais são os pontos principais da junta médica? Primeiro, a questão da difamação da imagem do médico. E a segunda coisa é que ela tem que ser feita por alguém isento. E aí veio o trabalho que o Godoy fez e está voltando a fazer brilhantemente na gestão do Ronald e agora com o Eberval, no tocante ao junta médica da sociedade, né? Então, qual foi a tentativa da sociedade brasileira e da defesa profissional? Foi fazer com que os médicos das sociedades fizessem a junta médica. Então, não é o doutor João da Silva, que está em São Paulo, que vai dizer que tem uma divergência ou que a coisa não está prestando. Não, é um membro da SBN, pautado em medicina baseada em evidência e nos manuais que a gente teve tanto trabalho para fazer, que vai dizer, ou seja, a sociedade diz que está errado. Não o médico individualmente ganhando um valor X, que eu não vou entrar no mérito, pago para simplesmente cometer infrações éticas e negar. Desculpa eu ter me estendido, Godoy. Não. Eu queria muito ouvir isso.
Eu queria demais ouvir essa sua participação, Serra, porque é o seu lado. É o seu lado e o lado que o paciente não vê. Exato. Eu concordo muito com você, você acaba tendo a sua atividade em xeque. Exato. O seu caráter. Imagina, eu volto a dizer, se eu receber isso, sendo paciente, ver que a conduta que o meu médico solicitou vai ser submetida a uma auditoria, por isso que eu digo uma coisa, todo mundo, é importante que todo mundo que esteja assistindo e repasse isso para as pessoas que estejam assistindo, que isso é uma conduta normal. É uma conduta operacional que está acontecendo desde 2015 com a deflagração da máfia das próteses. Infelizmente, cardiologia, bucomaxilo, ortopedia, neurocirurgia, ortopedia, todos acabaram ficando no holofote das operadoras. E eu não digo que isso é ruim. Eu acho isso válido. O problema todo é que virou uma loucura. Tudo é segunda opinião. Eu estou cansado de ver, e aí também é importante falar isso. A sistematização, né? Está muito sistematizado e é muito automático. Né? Eu preciso atentar muito para o paciente. Eu penso muito no paciente, porque os médicos, a gente tem falado com isso constantemente para os médicos, né? Mas para o paciente é importante que o paciente verifique, e aí o médico também, qual foi o laudo do perito, desse auditor, no caso. Porque a gente tem visto laudos que até não faz nenhum sentido com a cirurgia que o médico solicitou. É Ctrl-C, Ctrl-V. É Ctrl-C, Ctrl-V. Então, existe até uma marcação com alguns médicos, infelizmente, para que os dois campos estão prejudicados, tanto o paciente como o médico. Porque eu preciso de um auxílio médico, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Quer falar, Vânia? Não, e isso que o Marcos comentou foi bem junto com uma pergunta aqui do Rogério, que se a operadora, ela pode solicitar que o médico, pode solicitar um médico assistente que você nunca viu, enfim, e é de outro estado, que nunca viu o paciente, né, e que ainda é de outro estado. E a outra coisa que o Márcio até colocou aqui é se a junta médica nunca viu a doença e contraindica o procedimento. Então, duas situações que podem acontecer, só para complementar o que o Marcos colocou, Fernando, com relação a essa questão da composição da junta médica, né? A composição da junta. Fala, Serra, fala. Não, o que eu tenho feito, né, no meu dia a dia, que eu acho que isso é importante também. Eu recebo e-mail desses todo dia, né? E tem algumas operadoras que eu não vou negar, cara. Que de um tempo para cá, eu nunca fiz segunda opinião, tá? Nem terceira, não trabalho, nunca fiz e nunca vou fazer, tá? Eu acho legítimo, é válido, é uma profissão, mas eu não faço. Mas assim, eu sempre respondo o e-mail da mesma forma. Eu utilizo muito os documentos que você fez no passado e publicou de novo agora. Utilizo a documentação do Will, que eram alguns que eu fiz aqui, mas é sempre do mesmo jeito. Eu falo que eu não vou escolher um dos 5 ou dos 4, tendo em vista que a NR do 424 de 2017 preconiza que a coisa seja de comum acordo, e toda vez eu sugiro que a dúvida seja dirimida pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia /SBC. Então eu escrevo isso no corpo do e-mail. Obviamente que as operadoras passam por cima disso, escolhem um e aí vem a resposta. E aí eu chamo, quando o paciente volta e fala assim, doutor, a minha cirurgia está autorizada. Aí eu pego, graças a Deus a gente tem uma relação médico-paciente bem bacana, eu mostro, não autorizou, ele vendeu o carro, mas ele quer que eu pegue o seu carro sem pneu, sem escapamento, até sem motor. Ele não vai... Eu mostro pro doente, tá? Na verdade, a gente tem hoje um staff dentro da clínica, a gente tem gente que faz isso dentro da clínica. Mas a minha primeira postura é sempre não indicar nenhum dos 5. Tá? Mesmo que tenham pessoas que... E eu conheço muita gente que faz auditoria decente, a gente tem que deixar isso bem claro. Sim, não é porque o cara é auditor que o cara é bandido, não. Sim. Ele está legitimamente fazendo o trabalho dele, a operadora está no direito dela, não tem problema. O problema são as infrações éticas que estão sendo cometidas. Mas mesmo que eu conheça alguns, eu não indico e boto embaixo que quem tem que dirimir a dúvida é a sociedade. E eu acho que se uma coisa puder ficar dessa nossa live, é pedir para os associados da SBN, os sócios da SBN, os associados da SBC e os sócios da SBOT que porventura estejam assistindo, que fortaleçam suas comissões de defesa profissional no tocante a isso.
e que a gente traga de volta o Junta Médica, porque era um projeto muito puro, era um projeto sensacional, em que a gente fazia a opinião pela sociedade, com medicina baseada em evidência, com lisura. A gente não sabia nem quem era o médico assistente, entendeu? E, na grande maioria das vezes, de forma presencial. E aí eu posso engatar uma pergunta, Fernando? Claro. A junta médica pode ser feita à distância? Pode. Eis a questão. Mais absurdo que pareça, eu tenho pelo menos 3 argumentações técnicas aqui do que não poderia. Primeiro, porque não pode, porque a anamnese não se faz à distância. Segundo, porque a telemedicina, embora a telemedicina esteja em voga aí, com muito brilhantismo, de certa forma, ela não contempla auditoria. A telemedicina não contempla auditoria. Ok? E, mais, só combinando com você que você colocou aí, que você falou, a gente, a FBN, a Sociedade Brasileira de Cirurgia, tem uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E isso mostra para os operadores a lisura que nós temos, a imparcialidade que nós temos de fazer auditoria. Porque é imparcial. Volto a dizer, não dá para eu, que sou o ente pagador da cirurgia, contratar alguém para ver se tem que pagar ou não. Minha concepção é um conflito de interesses absurdo. Artigo 97 do Código de Ética Médica, não pode. Exato. E aquela questão, né? Não é ilegal, mas é imoral. É imoral. Entende? Só que a gente está falando de lei aqui, então a coisa fica complicada, né? O Rodrigo, complementando você, o Wilker está aí, um abraço para o Wilker é também um... o Wilker é fantástico. Fantástico. E o Dr. Rodrigo Amaral, que também faço questão de saudar o nome dele, da SBC, ortopedista. Ele falou uma coisa, ele fala essa frase que você colocou. E infelizmente, mas eu falo uma coisa, quem julga o médico nos atos médicos, e o auditor também é um médico, é o CRM, não é a ANS. Exato. O Godoy, o sinal dele tá ruim, Ivan, é isso? Isso, é. Acho que deu uma... Tá chovendo muito, né? Eu acho que agora voltou. Voltou. Fernando, tá ouvindo a gente? Tô ouvindo bem. Beleza. Não, então vamos... na verdade, até com relação a essa questão de... Enfim, se a SBN não pode fazer alguma coisa que tem algumas perguntas que estão surgindo que já estão sendo discutidas, né? O João Paulo Matos comentou aqui se a SBN não poderia fazer nada em relação a um associado da SBN indo contra a própria recomendação do manual de codificação. Então, na verdade, o Marcos comentou sobre essa questão de surgir mesmo a junta médica a partir ali da sociedade, né? Mas o que é que já aconteceu alguma coisa no passado que vocês saibam? A primeira coisa que tem que acontecer são os médicos que estão se sentindo prejudicados por outros médicos que são associados da SBN, eles têm que denunciar isso, tá? Se a denúncia não chegar na defesa profissional das sociedades ou no CRM, infelizmente a gente não tem o que fazer, tá? Então isso é outra coisa. O médico que está te auditando foi bacana, não é bacana porque autorizou o que você quis, mas o cara foi coerente, seguiu medicina baseada em evidência. Eu tenho uma passagem minha que uma vez um auditor escreveu que não ia autorizar a descompressão de cone medular ou caldequina porque a medula acabava em T12 e eu ia fazer uma cirurgia em L4 L5. E aí eu respondi por e-mail para ele, falando assim, cara, volta para a faculdade, vai estudar anatomia e não só anatomia, vai estudar também o código, porque o código é descompressão medular ou caldequina. Então eu já tive umas passagens bélicas com alguns auditores, mas a coisa é muito complicada, mas a gente precisa da denúncia. Tendo a denúncia, a gente tem como, sim, punir as pessoas vinculadas às sociedades que estão cometendo infrações éticas, tanto na esfera da sociedade, quanto principalmente no CRM. É importante encerrar, ainda concluindo essa pergunta, você perguntou se pode ser à distância. Ela pode, mas ela pode, não é que deve. Exato. Então, veja, é uma questão, inclusive, é uma sugestão, eu volto a dizer, esse assunto é tão
tão repetitivo para nós que estamos defendendo, representando os médicos, que a gente acaba sendo até repetitivo, mas a sugestão é para que solicite que seja feito de forma presencial. Porque a Eu lei faço isso. clara, a lei fala, a junta pode ser realizada, não que ela deve. E pior, quem decide isso é quem? O desempatador. Exato. Complicado. Que acaba sendo indicado pela operadora. Exato. Então, na realidade, precisa, nesse pedido que você colocou, pedir que seja feito de forma presencial. E aí o doutor Marcelo Ferraz, que também é um guerreiro nessa parte administrativa, defesa profissional, que eu deixo aqui um abraço para ele, neurocirurgião, ele pede que se não deveria, Marcelo, mas na realidade a lei fala que deve contar ao menos com a presença do desempatador e do beneficiário, sem colocar a figura do médico. Deixa eu só colocar a dúvida para quem não viu isso que o doutor Fernando acabou de colocar. O doutor Marcelo Ferraz perguntou se na junta médica, o médico assistente, né, que está ali vendo o paciente, que cuidando dele, se ele não deveria obrigatoriamente estar ali nessa junta, né, doutor Fernando? É o que eu acabei de falar. Não existe uma determinação específica para que isso aconteça. O médico pode pedir, mas vai ter um problema sério, capaz de não ser aceito, porque a lei não fala isso. A lei fala que deve contar pelo menos com a presença do desempatador e do beneficiário. Então não faz sentido. A lei, infelizmente, essa resolução veio toda... Veio mascada, né? Veio esquisita. Por isso que eu reforço essa questão do Junta Médica da Sociedade. Cara, não tinha nada mais imparcial que isso. É o único jeito. Não tinha nada mais imparcial. Entendeu? É o único jeito. Eu entendo que é o único jeito. Posso seguir nas perguntas aqui, Godoy, pra gente... Pode seguir. Porque a gente fez um roteirinho aqui de 11 perguntas para não perder. A próxima pergunta era como é feita a composição da Junta Médica, a gente já falou. Se a prerrogativa, Godoy, de indicação de OPME é do médico assistente, qual o motivo da Junta Médica? Pois é. Tem que haver uma divergência clara. Eu ainda não consigo tecnicamente criar uma divergência médica. Eu peço ajuda de você. Aí eu não sei. Mas deve haver uma divergência. É isso sim que essa junta médica. Mas é importante deixar bem claro para todo mundo. OPME, órteses, próteses, materiais especiais, ou DMI, como algumas pessoas conhecem, que é dispositivos médicos implantáveis, a prerrogativa é do médico. Sempre do médico. Mas Godoy, e tem uma coisa importante que é vedado ao médico auditor alterar a solicitação do médico assistente. Isso é uma frase que tem na lei e que a gente esquece. O auditor só tem que dizer se a cirurgia é pertinente ou não. Ele não tem que explicar o porquê que ele está indicando uma coisa diferente. Isso é outra infração ética que a gente recebe com uma frequência muito grande. É o auditor cortando o teu código, dizendo que não vai autorizar a técnica X e que ele libera a técnica Y com os códigos Z. Né? Então, assim, isso é importante também, né, Godoy? Porque é vedado. O médico auditor ele não pode mudar a solicitação do médico assistente, nem no tocante ao material, nem no tocante aos códigos. Ah, mas da onde vem isso? Aí o pessoal pergunta, né? Da onde está tirando isso? Isso é uma resolução do CFM de 2001. Ó, 2001. 20 e aí, anos. o Código de Ética Médica fala que você desrespeitar resolução é uma infração ética. E aí que a gente tem a possibilidade de implicar esses médicos auditores. Exatamente, como já aconteceu. Já aconteceu. É bom que se diga, obviamente são processos sigilosos, mas existem diversos processos em trâmite hoje. Existe mesmo. Tanto de auditores que processaram médicos, né? E sociedades ou médicos que denunciaram auditores. Outra coisa que é legal lembrar, que eu acho, é que a SBN, junto com a SBC, também fez o manual de DMI, né? Então, assim, a gente tem uma lisura tão grande no trato com essa coisa da cirurgia e da realização da cirurgia, que ao mesmo tempo que a gente pediu para as operadoras uma valoração do honorário médico, a sociedade também padronizou o que era aceitável e o que não era aceitável do ponto de vista de OPME. Então, a gente trabalhou dos dois lados da coisa, entendendo que a operadora também, que a fonte pagadora tem os direitos dela, tudo, mas que a gente precisa ter um mínimo de condição para tratar nossos doentes.
E eu lembrei de outra coisa para falar agora, Godoy, que é no tocante ao corte de códigos. Muitas das vezes, a operadora, para conseguir cortar o OPME, ela corta o código. E aí a gente entra num assunto que eu tenho me debruçado ultimamente de forma intensa, até por conta da endoscopia, que é a chamada DUT. E é uma coisa que a gente tem que falar aqui, que é a diretriz de utilização de tratamento. Por coincidência, a endoscopia agora entrou no rol, entrou sem DUT. A risotomia tem DUT. A artroplastia cervical entrou com DUT. Autorizado um procedimento, só pode fazer um nível. Mas 97%, 98% dos códigos que a gente usa em cirurgia não tem DUT. Sabe o que significa isso? Que nenhum daqueles protocolos de operadora nenhuma tem valor nenhum. Porque se você não tem uma diretriz de utilização de tratamento e você não explica quando que aquele código é usado, quando que aquele material é usado, a partir do momento que o médico assistente pediu aquele código, seja um código, 2 códigos, 3 códigos ou 4 códigos, como esses códigos não têm DUT, a operadora não pode criar uma DUT, porque quem faz a DUT? A Agência Nacional de Saúde ou o proponente da inclusão no rol, de um medicamento, de um fármaco, tudo. Então, uma das coisas que a gente tem, o médico tem que começar a estudar, tem até uma pergunta que eu tinha feito aqui no tocante à questão administrativa, a participação administrativa do médico, né, nesse processo todo, né? A gente tem que entender um pouquinho mais também sobre os nossos direitos e sobre assuntos como DUT, porque a DUT norteia. Recentemente teve uma questão aí da endoscopia que uma operadora criou uma DUT, usando até a minha apresentação na ANS, criou umas situações. Isso é uma falácia. Eles não podem fazer isso. E aí que vem o grande problema. Dentro da CBHPM, tem uma questão lá dos códigos, que fala assim, se um código for considerado que está dentro do outro, valor-se-á o código principal e não o somatório dos mesmos. É alguma coisa assim o texto. Só que aí eu volto na DUT. Se não tem DUT, dizendo que o código é executado em tal momento, em tal momento, em tal momento, essa alegação que está dentro da CBHPM está errônea. Sim. E essa interpretação que as operadoras de saúde estão fazendo está errônea. Então, assim, lição de casa para todo mundo, vai todo mundo estudar Sim. o que é DUT e para que ela serve. Excelente. Uma aula aqui que você deu rapidamente, 5 minutos, deu uma aula sobre esse assunto. Entendeu? Porque eu sugeri uma DUT, inclusive, da endoscopia. Desculpa eu estar entrando no da endoscopia, tá? Vamos, não tem jeito. Não, tranquilo. Eu tenho tomado bastante... Assim, a gente tem sido muito amado e muito odiado ao mesmo tempo por causa disso. Mas essa questão da DUT é uma coisa que bateu muito, porque eu escrevi uma DUT. Eu sugeri uma DUT. E essa DUT não entrou. Então, no momento que essa DUT não entra, qualquer coisa que a operadora... Eu não sei se isso teve alguma participação das operadoras no sentido de não ter a DUT. Eles viram que não tinha como não entrar o código, mas a DUT tentaram deixar fora para tentar fazer alguma coisa. No momento que não tem DUT, não existe protocolo. O médico que examinou, indicou, tem que autorizar e acabou. E Sim. quantos códigos o médico quiser. Sim. E aí vai de um bom pedido médico. Exato. Vai de um bom pedido médico. Eu não sei você. Como que são feitos seus pedidos? Dá um exemplo para o pessoal aqui, encerrar. Godoy, eu acho que o pedido médico, primeiro que você tem que pensar em como que o auditor vai te responder. Então, por exemplo, eu fui mudando minha forma de pedir cirúrgico. Eu não lembro se é o campo 36 da TIS, que é o campo para você botar a história clínica, 26 ou 36. Você já viu o tamanho dele? Aquilo é um retângulo, que mesmo eu fazendo no computador, não dá para escrever mais do que 6 linhas. Para que aquele campo foi criado? Aquele campo não foi para escrever, que nem as operadoras pedem, os auditores pedem, anamnese, exame físico, nos padrões do CRM, não. Ali é para você escrever por que você tem que operar o doente. Então, por exemplo, eu tenho um paciente com hernia de disco e déficit motor. Para que serve aquele campo? Para que tem aquele espaço? Paciente com hernia de disco L4, L5, confirmada por ressonância e apresentando déficit motor no membro inferior direito. É essa a indicação da cirurgia. O que as operadoras passaram a fazer e os auditores? Exigir uma história mais completa. E aí eu passei a mudar o meu pedido. Eu escrevo ali naquele campo e eu sempre anexo uma outra folha. Colocando. Isso que eu ia falar. Colocando. Tempo, mas o documento não foi criado assim, entendeu? Não. Então eu coloco lá tempo de doença, há quanto tempo eu estou fazendo o tratamento clínico, quais foram os tratamentos clínicos, quais foram as medicações, exame físico, e aí sim eu coloco o motivo pelo qual eu estou indicando a cirurgia. Então, eu também faço um modelo assim.
E assim, graças a Deus, hoje a gente tem uma estrutura lá na clínica, a gente tem uma estrutura horizontal mesmo, que a gente tem tudo isso protocolado, com pastas, tudo. Então, assim, fazer pedido de cirurgia na clínica hoje realmente é muito mais simples. E aí eu checo, na verdade. Mas a gente tem que cuidar em como que a gente vai pedir. Aí eu peço os códigos. Eu justifico em que momento da cirurgia eu vou executar aquele código. Outra coisa importante, não executou o código, não descreve. Ah, eu pedi 4 códigos. Na hora da cirurgia eu executei 3, descreva 3. E aí eu também tenho modelos de descrição cirúrgica em que eu mostro para o auditor o momento em que eu estou executando aquele código e o código. E aí eu boto em negrito, eu sublinho. Então, assim, quando que a gente pode ter glosa? Né? Ou tentativa de glosa? No pedido. Então eu faço isso que eu falei para vocês, eu tento dar o máximo de informação para o auditor. Eu justifico cada código e no momento da descrição cirúrgica eu mostro para o auditor onde eu estou executando. Porque aí ele não tem o que falar. Ó, ele pediu esses códigos, executou esses códigos, o porquê está aqui, o momento em que aconteceu está aqui, eles acabam não tendo como glosar. Eu tenho muito pouca glosa hoje em dia. Fantástico. E você acha que você adota esse procedimento há quanto, não sei, imagina que não seja tanto tempo que você faz esse procedimento tão completo, porque isso demanda 3 anos. Médico. Então, é pouco tempo. 3 anos. Você consegue verificar na linha do tempo aí uma diferença entre a autorização dos seus pedidos e agora? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É que a gente não pode citar nome de operadora, mas assim, eu tenho algumas operadoras em Santos, algumas locais e outras que são nacionais, que eu não vou negar, cara, eu estou em lua de mel há 1 ano. Por quê? O meu pedido é estritamente um manual de codificação. É estritamente um manual de DMI. E Santos é uma cidade pequena, as pessoas sabem quem é quem, entende? E os médicos querem isso. Desculpa, as operadoras querem isso. Exato, lisura, honestidade. Eles querem lisura. Porque eles sabem também que se acontecer alguma coisa, o paciente vai abrir uma NIP na ANS. E uma NIP hoje, meu amigo... 80 pau. Exatamente, 80 pau na primeira decisão. Depois vão ter outras que vai só majorando. Então é isso que os pacientes querem, as operadoras querem. Eu tenho 20 anos de formado na faculdade, né, e 15 que eu acabei a residência. Eu nunca operei ninguém judicializado. Nunca. Nunca. Caraca. É o ideal, né? Nunca. Vamos te falar só que a paciência está no limite, mas nunca. Só pra gente, que acho que tem muita coisa ainda pra gente discutir, né? Com relação à questão do OPME, que foi uma dúvida que surgiu, se por acaso a gente tem uma indicação do OPME, do médico assistente, né? E aí, no caso, o convênio libera o procedimento, mas não libera o material, Fernando. Como que a gente deveria agir aí nessa situação? Primeiro momento, a ideia tem duas saídas. O primeiro momento é tentar fazer uma reclamação administrativa, infelizmente de forma extrajudicial, né? Ou se não surtiu efeito, aí vai levar um tempo, porque na verdade as NIPs que nós chamamos, que é uma notificação da própria ANS, uma ferramenta muito boa, muito interessante, que você pode fazer isso, pode promover isso, só que existem tempos de resposta, etc. e tal, às vezes vai além do que o paciente está precisando. Porém, existe uma outra alternativa que aí é só a judicial, né? Precisa procurar um advogado. É importante deixar bem claro aqui, com essa alteração que teve de decisões no rol, sobre o rol que o STJ teve agora sobre o rol, se é ou não taxativo, as demandas, as ações que envolvem assuntos de saúde não estão mais aquela coisa de vai ganhar, já ganhou. Entendeu? Existe sim um potencial maior do paciente consumidor ter êxito nessas demandas, mas isso não ocorre às vezes em liminar. Isso ocorre em mérito. Liminar quando a gente consegue ir logo na hora, uma liminar para que a operadora faça o tratamento. Mas, às vezes, o juiz entende que não. O juiz entende que quer ouvir um pouquinho mais a posição da operadora para decidir, para julgar, porque ele também tem dúvida. Né? E aí entra nisso que o Marcos colocou. Isso é importantíssimo, porque aí ele colocou a operadora e o juiz vai se valer também no documento que o médico fez. Poxa, é um documento muito técnico, muito bem feito. Então, na realidade, eu vejo aqui uma sensação de claro, vou definir. Então, assim, não existe, respondendo, não existe essa possibilidade de você tratar uma coisa, autorizar a doença, mas não autorizar o tratamento.
O entendimento é que o operador é obrigado a tratar tudo que consta no contrato. Se trata a doença, obviamente vai tratar os materiais. E outra coisa, né, Godoy? O rol é uma listagem mínima. Não é crime a operadora liberar algo que não esteja no rol, né? Se a operadora entender que aquilo é benéfico para o paciente, ela pode liberar, né? É só uma listagem mínima. Porque às vezes coloca uma coisa como se, não pode liberar porque não está no rol. De novo, várias operadoras que eu venho fazendo endoscopia há 1 ano e que não estava no rol porque eles entenderam que o resultado era melhor, mais barato, enfim. Uma série de coisas que eles me alegavam. Então, aí vai um pouco também da sensibilidade. É importante que tenha uma noção de valores até. Infelizmente, a gente tem que falar, né? Já não adianta também dar murro em ponto de faca. É importante também que, de repente, coloque ali 3 marcas de produtos diferentes, etc. Nada de pedir marca. Não vai pedir marca, senão você vai ter problema. O médico vai ter problema. E tem uma situação ímpar aí também, Godoy. Existem alguns materiais, a Vanessa que faz funcional, isso acontece muito, que às vezes só tem uma empresa que vende. Aí é diferente. Sim. E aí o que você tem que fazer? Você tem que anexar no teu pedido, ou quando a operadora pedir, a carta de exclusividade daquele fabricante. Então, assim, não é sempre que a gente precisa indicar 3 produtos. Né? Acho que DBS tem esse problema, né? Tem 2 ou 3 só que vendem, uma, enfim. Isso, tem 3, mas cada uma tem, por exemplo, direcional só tem 2, então um tipo de uma tecnologia específica, às vezes para um paciente vai ser mais indicado, né, dependendo de como ele tem, mas se ele tem mais tremor, exatamente, dependendo do alvo também, a gente pode conversar sobre isso. Então, mas no geral eu não tenho problema, exatamente porque eu coloco muito bem explicado e isso é bem aceito, mesmo quando não coloca as 3 marcas, né? Quando a gente justifica bem, isso é tranquilo. Eu tenho várias perguntas aqui, eu não sei, você terminou as suas, Marcos? Tem mais uma, mas se quiser, tem problema. Não, pode finalizar a sua e depois dos 15 minutos finais a gente faz o pessoal aqui. Eu falei que esse assunto ia dar pano pra manga. Nossa! Não, eu não sei quantas pessoas entraram aí, Ivan, mas eu acho que teve bastante gente. Sim, O Godoy, como do ponto de vista até jurídico da coisa, como que a gente pode usar o paciente, não usar no sentido pejorativo, trazer o paciente para dentro dessa briga junto com a operadora? Isso é correto? É viável? A gente tem que trazer o paciente e mostrar para o paciente que ele tem os direitos dele? Como é que a gente conduz o paciente no meio disso tudo aí? Porque o paciente é o grande interessado, mas ele é o grande prejudicado na maior parte das vezes, né? Eu acho que você é um bom exemplo. Na verdade, você tem que recomendar, indicar, mas não, por exemplo, não é o caso de ninguém que a gente conhece, mas eu já vi casos de, por exemplo, de médicos que já falaram o seguinte, você não conseguiu, mas vai conseguir. Eu tenho aqui um escritório de advocacia para dar entrada para você entra com esse escritório, vai dar tudo certo e você vai conseguir fazer isso com base liminar. Isso dá muito problema. Isso dá muito problema. O que você precisa fazer é fomentar a relação de confiança, explicar a sistemática atual, o que vem acontecendo, infelizmente, no Brasil em relação a essa questão da junta médica, né? E explicar para ele até o ponto que você pode ir, entendeu? Porque você ali tem um limitador. Eu acho que você tem um limitador. Todo médico deve recomendar, deve indicar, mas com parcimônia. E, inclusive, só respondendo essa pergunta, a gente tem um colega, um médico, eu falo colega, mas daqui a pouco eu tô... Eu já tenho isso aí, né? Tem um médico que a gente fez a live 15 dias atrás, que o médico, ele não sei que cidade que ele é, ele falou que na junta médica tinha um único médico que fazia, só ele que fazia. Que coisa mais absurda isso, não faz sentido algum. A operadora só indicava um médico para ele fazer, todas as juntas médicas iam para esse médico. Não tem jeito, não tem jeito. Aí não, aí tá. Vai lá. Acabou, viu? Não, e com relação ao... Beleza. Não, posicionamento, né, do CRM. Doutor tá aqui, exatamente, doutor Hans. Boa noite, sou eu médico, isso aí. Ele mesmo. Boa noite, isso aí, doutor Hans. Firme e forte aqui. Firme e forte aqui nas nossas lives. Excelente, doutor Hans. Então, assim, uma pergunta aqui da Bruna de Freitas, doutor Fernando, doutor Marcos, também, se quiser colocar algumas informações. Eu vou só ler para o pessoal que está aí vendo, não sei se está todo mundo conseguindo enxergar, e até para o pessoal que vai ver depois aí.
essa resolução normativa aí 424, ela veda a junta em caso de urgência e emergência. Sim. E aí, além disso, ela colocou que em caso de urgência e emergência, não pode haver junta médica. No entanto, os planos eles não estão respeitando essa questão dessa resolução. E a terceira turma do STJ reafirmou recentemente o rol como exemplificativo. Graças a Deus. Graças a Deus. É a Bruna? É a Bruna que falou isso? Isso, a Bruna. Você conhece? Eu não conheço, mas não conheço. Bruna o quê? Ela é bem Bruna de entendida. Freitas. Não sei de onde que é. Comenta aqui de onde você é, Bruna. Mas pode continuar. O Rodrigo Lira, que acabou de entrar também. Na verdade, é o seguinte, eu vou pedir para ela, vou dar uma dica para ela pesquisar. Aí eu vi que ela gosta do assunto, sobre negativas brancas. Negativa branca é uma prática totalmente condenável pelo judiciário. Na realidade, não são propriamente negativas do procedimento. Por exemplo, o Serra indica um procedimento, não vai fazer. Não, mas ela obstaculariza. Ela obstaculariza dando, por exemplo, todo o procedimento tem um tempo para você, para autorização da ANS, e ela pede, por exemplo, a junta médica no 14º dia. Entendeu? Ou pede juntamente no caso de emergência. Imagina, isso não tem cabimento algum. Isso daí é motivo de entrar com uma NIP e motivo de entrar com uma ação judicial, pedindo danos morais. E eu já queria engatar uma pergunta do Júlia Barbosa, que comentou especificamente sobre isso. Que veio o problema. Quem vai acionar o autor, esse auditor do plano, né? O médico geralmente fica com medo por conta do descredenciamento branco. E ele também perguntou 2 perguntas, ele colocou. Se alterar o procedimento ou o OPME, né, ali o auditor, se ele já estaria infringindo as regras do Código de Ética do CFM. Quer responder, Serra? Sim. O Juraci é amigo nosso também. Ele é delegado do CFM, inclusive, do Distrito Federal. É um cara muito engajado na defesa da profissão também. Um cara muito bacana. Existe o risco do descredenciamento branco, sim. E o medo do médico é exatamente isso. Por isso que a gente sugere que essa denúncia seja feita para a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, no caso, e a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia encaminha ao CRM, para que despersonifique. Qualquer luta nossa, isoladamente, contra a operadora, vai ser Davi contra Golias. Nossa, perdemos o seu som. Bom. Foi, vê lá. Fala aí. Não. Voltou, agora sim. Voltou. Alguém me ligou aqui, eu tive que desligar. Tranquilo. Acabou em Davi contra Golias. A partir daí acabou. Davi contra Golias. E se a gente usa a sociedade de especialidade, aí a gente começa a brigar com a mesma força. Então, não briga sozinho. Passa a demanda para a sociedade e a sociedade, sim, vai encaminhar para os órgãos responsáveis e denuncia. Porque a sociedade não vai te expor. E aí a gente deixa de ser Davi e passa a ser Golias, com Golias. Não, e já puxando esse gancho aqui, o doutor João Paulo Matos perguntou aqui se não teria como a SBN criar um documento explicando o fato da maioria dos códigos não apresentarem uma DUT. Na verdade, né? Existe. Os manuais fazem isso. Isso, exatamente. Então é só para a gente amarrar. Inclusive tem lá no site, se quiser a gente encaminha o link depois para o senhor, doutor João Paulo. O Marcelo está concordando, Marcos, dizendo que isso é o mais importante, a chancela da sociedade contra as agressões do sistema. É isso mesmo. Um abraço também. Um abraço, Marcelo. Van, e os manuais, diga. Desde a segunda revisão, e a gente está começando a terceira revisão agora dos manuais, enquanto está fazendo a revisão do manual, o segundo continua válido, tá? Mas tem uma coisa muito importante que aconteceu da primeira para a segunda edição. O manual está chancelado pela MB. Pelo CFM também. E pelo CFM também. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão vão alegar que é cartel, que caracteriza uma série de coisas, né?
mas não é. Ali é um manual de orientação chancelado pelas duas maiores entidades de classe do Brasil. Inclusive, temos o documento ali, né, doutor Fernando? Comprovando. Tem sim. É que não dá para colocar na tela aqui o documento, mas existe. Beleza. Não, acho que é isso. Eu não sei se vocês têm mais algumas dúvidas por aí. Enquanto você aí, eu vou falar mais uma coisa também. Essa posição que o Serra coloca de indicar as sociedades de especialidade é uma determinação legal. É uma, digamos assim, uma brecha positiva que essa legislação permite. Entendeu? Você pode sim, como as operadoras, elas preferencialmente devem formar esse board através de médicos indicados pelas operadoras. Então, na minha concepção, eu acho inadmissível nenhuma a sociedade de especialidade, de qualquer uma que seja, não ter uma equipe formatada para isso. Porque a lei permite. Né? A Jaqueline comentou sobre isso, né? Que a maioria dos auditores, eles não têm conhecimento do caso, não estão atualizados ali. E muitas vezes o Tadeu até colocou aqui que o médico auditor não tem especialidade, não é especialista e nem atua naquela área. Infelizmente, isso não é um problema. Isso não é motivo de alegação. Infelizmente, não. Eu concordo. Acho que não é ilegal, mas é imoral. Só, né? É só uma frustração. Eu entendo que não é uma boa prática médica, que nem você pedir para eu, por exemplo, fazer uma audiência criminal. Eu não conheço, eu tenho chance de prejudicar o meu cliente. Então é a mesma coisa um auditor que vai analisar um auditor que faça, sei lá, angiologia, nem sei se é especialidade em angiologia, mas enfim. Sim. Meu pai é. Ótimo. Olha que só. Cirurgia vascular e angiologia. Né? Então, você fazer uma análise de um produto, de um pedido neurocirúrgico. Complicado. Acho que até daria nesse caso. Viu? Teve uma ideia, teve uma Eureka. O Tadeu é um amigo nosso de Brasília também. Ser humano fantástico e profissional exemplar. Vou deixar isso registrado aí. Ele, o Alessandro aí também, são pessoas muito do bem, viu, Godoy? Que brigam pelo honorário. Posso... O doutor... Fala. Na verdade, uma última pergunta que eu ia colocar aqui, se o doutor João Paulo Matos está comentando que uma vez que o resultado da junta autorizou um único código, se ele pode se recusar a operar e sugerir à operadora procurar outro profissional. Sim, é o que eu faço. Eu não sugiro procurar outro profissional. Eu mando outro e-mail e digo, não vou operar porque não autorizou meus códigos. E o paciente vem na clínica e eu falo, não vou operar porque infelizmente não dá. É arriscado fazer isso, eu posso ser descredenciado, enfim. Mas é a postura que eu tenho hoje. Só complementando o que o Serra colocou. Você pode fazer isso, mas você tem que comprovar que você encaminhou o paciente para um outro colega. Tá? É importante que você faça isso. De uma autorização, coloque no prontuário que você indicou o médico tal, porque senão corre o risco. Eu não gosto nem de passar longe dessas coisas, mas de passar perto de um abandono de paciente. E teve um colega que perguntou sobre isso no começo aqui. Se quando você se recusa, se a operadora ela tem essa obrigação de indicar outro colega. Então, não é a operadora que tem essa obrigação, é o próprio médico que está se recusando que tem que indicar. Duas coisas. Os dois? Beleza. Na verdade, assim, normalmente, quando o paciente chega nesse ponto, a operadora já indicou outro colega. Que normalmente foi quem fez a segunda ou a terceira opinião. Normalmente é isso que acontece. Mas, assim, o paciente ele é da operadora. Em situações de cirurgia eletiva, eu posso não querer operar. É uma prerrogativa minha. Sim. Se é porque não autorizou o código ou porque houve uma quebra na relação médico-paciente, a gente não pode negar a urgência, mas a eletiva a gente pode. A gente pode sim. Médico, eu começo a ficar cada vez mais preocupado, porque os médicos, Vanessa, estão começando a entender muito de direito. Isso me deixa um pouco preocupado. Entendeu? Eu posso conversar com o Wilker. Agora o Serra. Daqui a pouco você. Daqui a pouco não, eu estou engatinhando ainda. Mas eu acho que é importante, né, que a gente aprenda. Claro, é um dos grandes objetivos da gente estar aqui, né? Certeza. Não, sem dúvida. Fantástico.
Ou posso fazer dar um Perfeito. recado final, que está acabando o tempo, né? Que a live é uma Sim, hora, né? sim. No Instagram. Isso, Fazer um isso. pedido para os cirurgiões que estão aqui assistindo a gente, neurocirurgião, ortopedista, especialista de coluna, enfim. Não sejam o lobo do médico, por favor. Cada dia mais eu estou vendo gente fazendo segunda opinião, terceira opinião de forma antiética. A gente criou um manual, deu um baita trabalho para fazer, tem todo um estudo jurídico, contábil e racional atrás daquilo. O manual não é uma sacanagem, o manual não é uma falácia, nada. Aquilo foi feito com medicina baseada em evidências, o manual de DMI foi feito com medicina baseada em evidências. Então, se eu puder pedir alguma coisa para todos aqui, quer fazer auditoria, quer fazer segunda opinião, é válido, faça. Mas pega o manual, estuda o manual, bota debaixo do braço e usa o manual. Deu tanto trabalho para Perfeito. fazer e a gente vê muitas vezes as pessoas até usando o manual, mas de forma ruim. Muito bom. Excelente. Está chovendo coraçãozinho aqui, doutor Marcos. É tudo Então, pro para lado do Godoy finalizar, aqui, ó. Tudo do lado do Não, Godoy. não. Não, tá do seu aqui, do meu lado, do seu lado. vamos só fazer uma foto. Ajuda aí o pessoal. Beleza. Documentar aqui a participação. Tá todo mundo aqui agradecendo. O doutor Carlos até comentou isso que você falou, doutor Marcos, que se todos utilizassem o manual, seria bem mais fácil, realmente. E o Marcelo falando que exatamente vários colegas estão em subemprego na especialidade, infelizmente. O João Paulo elogiando, então todo mundo parabenizando aqui. Queria agradecer muito em nome da sociedade o doutor Fernando por toda essa dedicação nessas lives Nada. aqui com a gente. O Tô quanto que a aprendendo. gente tem aprendido, né, aqui quinzenalmente contigo. O doutor Marcos aqui por estar com a gente, mesmo aí na correria, que a gente sabe, no meio de urgências e tudo mais, honrando aqui o compromisso com a sociedade. Muito obrigada a vocês. Um prazer e um orgulho, Van. Muito obrigado, viu? Valeu, Godoy. Fica com Deus aí, viu? Derrar um Abração. abraço com Deus. Quero te ver na próxima, hein? Tamo aí, tamo aí. Perfeito. Tchau, Vanessa. Um Obrigado. abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.